Olá, meus queridos, graça e paz sejam multiplicados sobre a vida de todos vocês que estão me ouvindo agora. Que Deus possa te abençoar, que haja alegria, satisfação sobre a vida de cada um, na família de cada um, nesse tempo de confinamento, né? Que Deus possa manifestar sobre a vida de vocês a glória dele, a unção dele, a sabedoria dele e a presença dele. Nós estamos aqui mais uma vez para juntos refletirmos sobre a palavra do Senhor. Hoje nós estamos aqui para estudar a palavra, né? E eu quero convidar você para a gente fazer uma reflexão rápida em um texto assim, mais ou menos conhecido, diria, que está registrado no livro de Esther, capítulo 4, versículo de número 14. A palavra do Senhor nos diz assim: porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Meus queridos, nós estamos diante de uma história impressionante, né? A história de Esther e de Mardoqueu ou Mordecai é uma história muito intrigante. Esse povo está residindo no exílio, numa cidade chamada cidade de Suzã, e é a época do rei Assuero, e a Esther havia há pouco se tornado rainha, e Mardoqueu, o tio dela, estava sempre à porta do rei, e ele queria sempre ter informações a respeito da sua sobrinha, que agora era a rainha. E o que nós vemos é um inimigo que se levanta de uma forma muito terrível contra todos os judeus. Esse homem se chamava Amã, e ele era uma pessoa muito cheia de si. Ele gostava de se exibir, e um dia ele foi convidado pelo rei, ele foi diante do rei, ele recebeu uma promoção muito grande, e o rei, a partir daquele dia, decretou que todas as pessoas tinham que se prostrar diante dele, e que ele seria exaltado entre todos os demais príncipes. Só que Mardoqueu, por ser judeu, ele nunca se prostrou diante de Amã. E um dia foi dito a Amã que Mardoqueu, não se prostrava diante dele. E isso acendeu a fúria desse homem de uma forma muito grande. Só que Amã, ele não teve limites, né? Ele, ao invés de pegar e destruir Mardoqueu, sabendo que Mardoqueu, ele fazia parte do povo judeu que estava espalhado pelas 127 províncias do rei Assuero, então ele ousou pedir ao rei Assuero que todos os judeus fossem exterminados. E como recompensa, ele traria cerca aí de 4 milhões de quilos de prata, ou 450 mil quilos de prata aos cofres do rei. Era muita coisa. E o rei, animado com aquela oferta, o rei assinou um decreto de que todos os judeus espalhados pelo reino dele deveriam ser mortos em um determinado dia. O judeu Mardoqueu, quando soube desse decreto, ele se entristeceu muito, se enterneceu, e a Bíblia diz que ele rasgou as suas vestes, se vestiu com vestes de luto, né? E por onde que chegava a ordem do rei, os judeus faziam a mesma coisa, se humilhavam, choravam, porque havia um decreto
decreto de morte sobre a vida deles. Por isso hoje eu quero conversar um pouquinho com você sobre revertendo o decreto de morte. O que fazer diante do decreto de morte que estava sobre a vida desse povo judeu? O Mardoqueu, ele tem um caminho. E quando a Esther soube que Mardoqueu estava com roupa de luto e, jogando terra sobre a cabeça em sinal de humilhação, ela manda roupas bonitas para ele. E o que ela não sabe é que todo o povo estava condenado à morte, inclusive ela, que era dos judeus. E então Mardoqueu, ele recusa aquela oferta. E ela diz para ele por que daquela situação toda. E ele explica então para ela que havia esse decreto de morte que repousava sobre todo o povo judeu. E ela disse: mas então, durante esse tempo aí eu não fui chamada para estar diante do rei e não sei o quê. E o Mardoqueu diz para ela então esse versículo que nós lemos. Ele diz assim: olha, se você não se colocar à disposição, de alguma maneira eu sei que haverá livramento de Deus para os judeus, mas você e a casa do seu pai não serão livres. E aí então ela toma a decisão, ela vai buscar a presença do Senhor. Durante 3 dias, os judeus, eles não comem e eles não bebem, eles se humilham diante do Senhor, eles buscam a presença de Deus e eles se dispõem a estar diante do Senhor. E no prazo de 3 dias, então, vencidos os 3 dias, ela se apresenta diante do rei, correndo o risco de ser morta, porque todo aquele que entrasse sem ser chamado diante do rei morreria. E ela então, ela pede, de alguma maneira, ela pede ao rei que vá à sua casa junto com Amã para um banquete. O rei e Amã vão, só que no primeiro dia ela não revela, e no segundo dia então, no segundo banquete, ela revela qual é o plano ambicioso de Amã. E naquele mesmo dia, Amã é morto numa forca que ele tinha levantado para matar o Mardoqueu. E depois disso, o rei, juntamente com Amã, com Mardoqueu e com Esther, enviam cartas para todos os judeus, liberando-os para se defenderem de todos os seus inimigos. E aquele dia, no dia que era o dia da matança, o dia em que havia um decreto de morte sobre a vida deles, a palavra de Deus diz que nesse mesmo dia os judeus se levantaram e defenderam as suas vidas e causaram um grande prejuízo a todos aqueles que se levantaram contra eles. E no mesmo dia que era para eles morrerem, esse dia se tornou um dia da manifestação da glória de Deus, um tempo de regozijo, de alegria e de comemoração. Talvez na sua vida o inimigo tenha decretado falência na sua vida. Quem sabe talvez ele tenha até decretado um decreto de morte. Ele tenha aprovado um decreto de morte. Talvez um problema físico, uma doença grave. Talvez ele tenha decretado a morte da sua família, com o divórcio, com as drogas entrando pelas portas da sua casa. Talvez ele tenha decretado a sua falência, financeiramente falando. Eu não sei qual é o tipo de decreto que você enfrenta hoje. Eu não sei
qual a situação que você está passando hoje. Fato é que, assim como Deus reverteu aquele decreto de morte para os judeus em decreto de vida, de paz, de conquista, de alegria, de comemoração, Deus é o Deus que pode fazer isso. E eu quero lembrar você, meu querido, que eu e você, todos nós, estávamos sujeitos e debaixo de um decreto de morte eterna. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Estávamos debaixo desse decreto. Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer. Todos nós estávamos perdidos, todos nós estávamos mortos, sujeitos a esse decreto. Mas um dia, Deus nos amou de uma forma tão linda que Ele enviou Jesus. Jesus sofreu a nossa morte para que hoje eu e você pudéssemos gozar da vida eterna. Jesus se sujeitou ao decreto de morte para que eu e você tivéssemos vida e vida plena. Eu não sei qual a situação que você está vivendo hoje, mas hoje é dia do milagre. Hoje é dia da manifestação do sobrenatural de Deus na sua vida. Talvez circunstâncias muito graves se levantaram contra você na área da saúde, talvez um câncer, talvez uma perspectiva negativa, né? Uma doença que você tem sintomas dessa doença. Talvez você foi até o médico e o médico falou: olha, você vai morrer. Há um decreto de morte pesando sobre você. Mas eu quero lembrar você, querido, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, Jesus Cristo é o mesmo hoje e Jesus será o mesmo para sempre. Deus é fiel. Deus é o Deus que tem as maneiras dele agir. Pastor, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos nos voltar a Ele. Nós precisamos da sua presença. Nós precisamos nos reconectar a Ele. Quem sabe durante a sua caminhada, talvez você já até serviu a Deus por algum tempo, mas no decorrer da sua trajetória, as coisas, você se envolveu com tanta coisa, com tantas situações, e você se distanciou do Senhor. Quem sabe nesse tempo de coronavírus, de Covid-19, nesse tempo de ameaças tão grandes, talvez você esteja com medo, apavorado, angustiado, e talvez ao mesmo tempo você esteja desconectado de Deus. Querido, em mim vocês vão ter paz. Em mim vocês vão ter segurança, diz o Senhor. É nele. Longe dele, nós não vamos para lugar algum. Longe dele, nós estamos fadados à desgraça, à bancarrota, à ruína, à miséria, à falência, à morte. Nós estamos perdidos. Então é tempo de você se voltar ao Senhor. E se você nunca teve um encontro com Jesus, esse é o tempo de você se colocar diante dele. Reconhecer que você é um pecador, que você precisa de salvação e que a única pessoa que pode lhe salvar tem um nome mais lindo de todos: Jesus Cristo. Como está a sua vida hoje? Tem decretos de morte pesando sobre você? Tem decretos de falência, de bancarrota? Tem decretos de dor pesando sobre a sua vida? Hoje, o Senhor Deus é o único que é capaz de arrancar você dessa situação e trazer vida para você, vida plena, vida perfeita, vida completa. Gerar paz em você, em nome de Jesus. Eu quero orar com você agora, em nome de Jesus Cristo. Vamos juntos orar? Papai, nós exaltamos o nome da Tua glória. Nós te bendizemos, Deus, porque em cima no céu e embaixo na terra não existe ninguém
que seja semelhante ao Senhor. O Senhor é o maior de todos. O Senhor tem todo o poder no céu e na terra. Deus, eu não sei o meu amigo, a minha amiga, meu irmão, a minha irmã. Senhor, eu não sei como está a vida de cada um, mas quem sabe, Deus, sobre alguém nessa tarde repousa, Senhor, um decreto de morte, um decreto de falência, um decreto, Senhor, de dor, de mágoa. Meu Deus, mas nessa tarde, em nome de Jesus, nós te adoramos, porque da tua parte vem a salvação, é do Senhor que vem a nossa saída. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Aquele que venceu as batalhas, aquele que é o maior de todos. Pai, eu estou clamando pela vida do meu irmão, da minha irmã, do meu amigo, a minha amiga. Eu quero declarar a falência de toda ação do diabo, de todo decreto de morte que foi lançado nesse dia. Deus, em nome de Jesus, nós unimos a nossa fé e nós levantamos um decreto de vida. Nós profetizamos vida, nós profetizamos restauração, nós profetizamos cura, nós profetizamos restauração de famílias, nós profetizamos, Senhor, restauração de almas, Deus. Nós declaramos a falência das drogas, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós declaramos um milagre, nós decretamos, Deus, a bênção do Senhor, a alegria do Senhor, a paz do Senhor, a vitória do Senhor, em nome de Jesus, porque o Senhor continua o mesmo e os teus anos não têm fim. Eu abençoo, Senhor, a vida de cada um. Eu abençoo a tua igreja. Eu abençoo os nossos amigos, os nossos irmãos. Eu abençoo cada pessoa, Senhor, que é chamada pelo nome de cristão. Que o Senhor visite a vida de cada um e que todo decreto de falência, de morte, de roubo, Senhor, em nome de Jesus, de doença, de intriga, de divórcio, de drogas, seja cancelado agora, porque Jesus é aquele que nos livra. Jesus é aquele que nos livra. O Senhor nos livrará de toda má obra. É a tua palavra e nós cremos na tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém.